A Bíblia se destaca como um pilar da fé para milhões de pessoas. Ela oferece orientação, inspiração e uma conexão com o divino. No entanto, a Bíblia que conhecemos não é um texto monolítico. Ela existe em uma multitude de traduções e versões, cada uma refletindo as complexidades da linguagem, história e interpretação humana. Dos antigos manuscritos em hebraico e grego às traduções modernas em português, a jornada da Bíblia é uma prova da compreensão em constante evolução dos textos sagrados. O próprio ato de tradução apresenta desafios inerentes. As palavras carregam nuances e tons de significado que podem ser difíceis de capturar em diferentes idiomas. Além disso, os contextos culturais e históricos nos quais os textos são produzidos moldam inevitavelmente sua interpretação. A Bíblia, com sua rica tapeçaria de gêneros, períodos históricos e perspectivas teológicas, não é exceção a essas complexidades. A existência de múltiplas traduções levanta questões importantes. Como podemos reconciliar as diferenças de redação e interpretação? Quais fatores influenciaram a forma como a Bíblia foi traduzida e transmitida ao longo da história? Essas questões nos levam a considerar o elemento humano na preservação e transmissão de textos sagrados. Explorar essas questões requer uma abordagem diferenciada que reconheça tanto a inspiração divina da Bíblia quanto os processos humanos envolvidos em sua transmissão. Ao mergulhar na história da tradução bíblica, ganhamos uma apreciação mais profunda das complexidades do texto e da riqueza de sua tradição. A tradução da Bíblia nunca foi um exercício puramente acadêmico. Ao longo da história, figuras de autoridade, reis, papas e teólogos, desempenharam um papel significativo em moldar como as Escrituras são entendidas e disseminadas. Esses indivíduos, frequentemente movidos por agendas políticas, religiosas ou pessoais, deixaram sua marca no texto bíblico, influenciando sua interpretação por gerações. Um dos primeiros exemplos dessa influência é a Septuaginta, uma tradução grega da Bíblia hebraica, Antigo Testamento, encomendada por Ptolomeu II Filadelfo no século III a.C. Essa tradução, realizada por estudiosos judeus em Alexandria, Egito, tornou-se a Bíblia padrão para judeus de língua grega e os primeiros cristãos. A influência da Septuaginta no desenvolvimento da teologia cristã é inegável, pois forneceu aos primeiros cristãos acesso às escrituras hebraicas em sua própria língua. Mais tarde, durante o Império Romano, o imperador Constantino desempenhou um papel crucial na padronização da Bíblia cristã. No início do século IV d.C., Constantino encomendou várias cópias das Escrituras, o que ajudou a solidificar o cânone, a lista oficial de livros reconhecidos como divinamente inspirados, e promover uma versão unificada do cristianismo em todo o Império. A tradução e interpretação da Bíblia também foram influenciadas por debates teológicos e controvérsias dentro da Igreja cristã. À medida que diferentes grupos lutavam por influência e procuravam estabelecer suas interpretações como ortodoxas, eles frequentemente recorriam às Escrituras em busca de apoio, enfatizando certas passagens e minimizando outras. Compreender o contexto histórico em que as traduções bíblicas foram produzidas é crucial para apreciar as complexidades do texto e as diversas forças que moldaram sua interpretação. Ao reconhecer o papel do poder e da influência, podemos nos envolver com a Bíblia de uma maneira mais informada e crítica. Entre os muitos versículos da Bíblia que foram sujeitos a escrutínio e debate, Mateus 28:19 se destaca como um exemplo particularmente significativo. Este versículo, conhecido como a Grande Comissão, é frequentemente citado como o fundamento para a prática cristã do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No entanto, a autenticidade do versículo, particularmente sua fórmula trinitária, tem sido questionada por alguns estudiosos. O versículo diz: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. A controvérsia gira em torno da alegação de que a redação específica da fórmula trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode não ser original do Evangelho de Mateus, mas sim uma adição ou alteração posterior. Os críticos da interpretação tradicional apontam para vários fatores que lançam dúvidas sobre a autenticidade do versículo. Isso inclui a ausência da fórmula trinitária em outros escritos cristãos primitivos, incluindo as cartas de Paulo e o Evangelho de Marcos, bem como variações na redação do versículo em alguns manuscritos antigos. Alguns estudiosos argumentam que o versículo originalmente pode ter simplesmente instruído o batismo em nome de Jesus, refletindo uma compreensão mais judaica do papel de Jesus no contexto do monoteísmo. O debate sobre Mateus 28:19 destaca os desafios dos estudos bíblicos e as complexidades da crítica textual. Também ressalta a importância de examinar os contextos históricos e teológicos nos quais os textos bíblicos foram escritos e transmitidos. A arqueologia revolucionou nossa compreensão do mundo antigo, lançando luz sobre civilizações perdidas, línguas esquecidas e as origens de nossas próprias crenças. No campo dos estudos bíblicos, as descobertas arqueológicas forneceram insights valiosos sobre os contextos históricos e culturais da Bíblia, oferecendo evidências tangíveis para corroborar, desafiar ou matizar nossa compreensão do texto. Uma das descobertas arqueológicas mais significativas relacionadas à Bíblia é a cidade de Jerusalém. Escavações em Jerusalém e seus arredores revelaram vestígios de antigos templos, palácios e fortificações, fornecendo evidências físicas da existência e importância da cidade nos tempos bíblicos. Essas descobertas ajudaram a reconstruir o pano de fundo histórico, no qual muitas narrativas bíblicas se desenrolam, oferecendo um vislumbre da vida e das experiências das pessoas que viveram nesses tempos antigos. Outra descoberta arqueológica notável é a Estela de Tel Dan, uma laje de pedra fragmentada com inscrições descoberta em 1986 no norte de Israel. Esta estela, que remonta ao século IX a.C., contém uma inscrição que menciona a casa de Davi, fornecendo evidências extrabíblicas da existência do rei Davi, uma figura crucial na história do antigo Israel. Essa descoberta tem implicações significativas para a nossa compreensão do relato bíblico do reinado de Davi e da dinastia davídica. As descobertas arqueológicas continuam a remodelar nossa compreensão da Bíblia e seu contexto histórico. Essas descobertas nos lembram que a Bíblia, embora seja um livro de fé, também é um produto de seu tempo profundamente enraizado na história e cultura do mundo antigo. Seção 5. Os manuscritos do Mar Morto. Um vislumbre das escrituras antigas. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto em 1947 está entre as descobertas arqueológicas mais significativas do século XX. Escondidos em cavernas perto do Mar Morto por quase 2 milênios, esses manuscritos antigos forneceram um vislumbre incomparável do mundo do judaísmo do Segundo Templo, o período em que Jesus viveu. Entre os pergaminhos estão cópias de textos bíblicos que antecedem quaisquer manuscritos previamente conhecidos em séculos, oferecendo insights valiosos sobre a transmissão e interpretação da Bíblia hebraica. Os manuscritos do Mar Morto incluem fragmentos de todos os livros da Bíblia hebraica, exceto o livro de Esther. Os pergaminhos exibem uma variedade de tradições textuais, algumas estreitamente alinhadas com o texto massorético posterior, o texto hebraico autorizado e usado para a maioria das traduções modernas, enquanto outras divergem significativamente. Essas variações forneceram aos estudiosos uma oportunidade única de estudar o desenvolvimento do texto bíblico e os processos pelos quais ele foi copiado, editado e transmitido ao longo do tempo. Um exemplo notável é o Grande Pergaminho de Isaías, um pergaminho notavelmente bem preservado que contém todo o livro de Isaías. Embora o pergaminho geralmente se alinhe com o texto massorético,
ele também contém uma série de pequenas variações e acréscimos. Essas variações, embora frequentemente sutis, levaram os estudiosos a reconsiderar as suposições tradicionais sobre a estabilidade do texto bíblico e os processos de transmissão escriba. Os manuscritos do Mar Morto não apenas aprofundaram nossa compreensão da Bíblia hebraica, mas também lançaram luz sobre as crenças e práticas das comunidades que os preservaram. Os pergaminhos revelam uma comunidade judaica diversa e dinâmica, lutando com questões de identidade, pureza ritual e expectativa messiânica nas décadas tumultuadas que antecederam a conquista romana da Judéia. Seção 6. Eusébio de Cesareia. A perspectiva de um historiador. Eusébio de Cesareia, um bispo e historiador cristão do século IV, é uma figura central na história do cristianismo primitivo. Conhecido como o pai da história da Igreja, Eusébio documentou meticulosamente o desenvolvimento da Igreja primitiva, preservando informações valiosas sobre seus líderes, crenças e lutas em sua obra seminal, A História Eclesiástica. Embora os escritos de Eusébio sejam, sem dúvida, moldados por suas próprias convicções teológicas, eles oferecem uma janela crucial para o mundo do cristianismo primitivo e sua relação em evolução com o Império Romano. O relato de Eusébio sobre o primeiro concílio de Niceia em 325 d.C. é particularmente digno de nota. Este concílio, convocado pelo imperador Constantino, procurou resolver a controvérsia teológica em torno da natureza de Jesus Cristo. Os escritos de Eusébio fornecem um testemunho em primeira mão dos debates e discussões que ocorreram em Niceia, oferecendo insights sobre o processo pelo qual a doutrina da Trindade, a crença em um Deus existindo em três pessoas coiguais, Pai, Filho e Espírito Santo, passou a ser definida e aceita como doutrina cristã ortodoxa. Além de seus relatos de concílios da Igreja e disputas doutrinárias, Eusébio também preservou fragmentos de escritos cristãos anteriores, muitos dos quais agora estão perdidos para nós. Suas citações e resumos desses textos têm-se mostrado inestimáveis para estudiosos que buscam reconstruir a diversidade do pensamento cristão primitivo. Por exemplo, Eusébio cita extensivamente Papias, um bispo do século II, que fornece informações sobre as origens dos evangelhos e as tradições em torno dos apóstolos. Embora a obra de Eusébio deva ser abordada com um olhar crítico, seus escritos continuam sendo um recurso indispensável para a compreensão do desenvolvimento do cristianismo primitivo e do contexto histórico em que o cânone do Novo Testamento foi formado. Sua documentação meticulosa de eventos, juntamente com sua preservação de fontes anteriores, lhe rendeu um lugar duradouro nos anais da história da Igreja e da erudição bíblica. Seção 7. A formação da doutrina. Constantino e a mudança trinitária. O imperador romano Constantino I, que governou de 306 a 337 d.C., desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do cristianismo, transformando-o de uma seita perseguida na religião dominante do Império Romano. A conversão de Constantino ao cristianismo e suas políticas subsequentes de favor imperial tiveram um impacto profundo no curso da história cristã, moldando suas instituições, doutrinas e relacionamento com o poder político. Uma das contribuições mais significativas de Constantino para o cristianismo foi sua convocação do primeiro concílio de Niceia em 325 d.C. Este concílio, o primeiro de seu tipo na história cristã, foi convocado para abordar a controvérsia teológica em torno da natureza de Jesus Cristo, um debate que havia dividido a Igreja primitiva. O concílio acabou afirmando a doutrina da Trindade, declarando que Jesus Cristo era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, coigual e coeterno com Deus Pai. O papel de Constantino no debate trinitário se estendeu além de simplesmente convocar o concílio. Ele participou ativamente das discussões, usando sua autoridade imperial para promover a unidade e o consenso entre os bispos reunidos. Embora a compreensão teológica de Constantino possa ter sido limitada,
Ele reconheceu a importância da unidade doutrinária para a estabilidade de seu império e buscou ativamente reprimir a dissidência teológica dentro da comunidade cristã. O Concílio de Nicéia e a subsequente afirmação da Trindade tiveram implicações de longo alcance para o desenvolvimento da doutrina e prática cristãos. Marcou uma mudança decisiva de entendimentos anteriores e mais diversos da relação de Jesus com Deus Pai para uma compreensão mais formalizada e hierárquica da divindade. A fórmula trinitária, que emergiu das deliberações do concílio, tornou-se a pedra angular da ortodoxia cristã, moldando a teologia e a liturgia cristãs por séculos. Seção 8. Estudos modernos, desafiando as visões tradicionais. A erudição bíblica moderna, caracterizada por sua abordagem crítica e histórica do texto, desafiou as interpretações tradicionais da Bíblia, provocando debates contínuos sobre suas origens, autoria e significado. Estudiosos que utilizam crítica textual, análise histórica e teoria literária lançaram nova luz sobre as complexidades da Bíblia, levantando questões sobre suposições antigas e levando a uma reavaliação de sua mensagem para o mundo contemporâneo. Uma área de debate significativo centra-se na autoria dos textos bíblicos. Tradicionalmente, muitos livros da Bíblia eram atribuídos a indivíduos específicos, Moisés, Davi, Paulo e assim por diante, com base em alegações dentro dos próprios textos ou na tradição da Igreja primitiva. No entanto, a erudição moderna, baseando-se em análise textual, evidências históricas e comparações literárias, questionou muitas dessas atribuições tradicionais. Por exemplo, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia hebraica tradicionalmente atribuídos a Moisés, é agora amplamente considerado pelos estudiosos como uma obra composta, compilada e editada ao longo de séculos, refletindo múltiplos autores e redatores. Outra área de investigação acadêmica concentra-se na confiabilidade histórica das narrativas bíblicas. Enquanto muitos aceitam a Bíblia como um relato historicamente preciso de eventos passados, os historiadores modernos abordam o texto com um olhar crítico, comparando suas alegações com evidências arqueológicas, fontes extrabíblicas e análise histórica. Essa abordagem levou a uma compreensão mais matizada da relação da Bíblia com a história, reconhecendo suas dimensões literárias e teológicas, ao mesmo tempo em que reconhece que nem todas as narrativas devem ser interpretadas como relatos literais ou factuais do passado. O surgimento da erudição bíblica feminista também desafiou as interpretações tradicionais, destacando as suposições patriarcais embutidas em muitos textos bíblicos e oferecendo leituras alternativas que enfatizam as experiências e perspectivas das mulheres. Estudiosas feministas chamaram a atenção para as vozes frequentemente marginalizadas das mulheres na Bíblia, reinterpretando histórias familiares e descobrindo narrativas ocultas que desafiam as compreensões patriarcais tradicionais de papéis de gênero, dinâmicas de poder e autoridade religiosa. Seção 9. O legado duradouro. Implicações para o cristianismo contemporâneo. Os debates e descobertas em andamento dentro da erudição bíblica têm implicações profundas para o cristianismo contemporâneo, desafiando crenças tradicionais, levando a uma reavaliação de suposições antigas e promovendo uma compreensão mais matizada e informada da fé. À medida que novas gerações se envolvem com a Bíblia à luz da erudição moderna, a fé cristã se encontra em uma encruzilhada, navegando na tensão entre as tradições antigas e as perspectivas contemporâneas. Uma implicação significativa diz respeito à natureza da autoridade bíblica. Tradicionalmente, muitos cristãos viam a Bíblia como a palavra inerrante e infalível de Deus, fornecendo um guia definitivo para a fé e a prática. No entanto,
As descobertas da erudição moderna, particularmente nas áreas de crítica textual e análise histórica, levaram alguns a questionar o conceito de inerrância bíblica, defendendo uma compreensão mais matizada da inspiração bíblica, que reconhece o elemento humano na formação do cânone e a transmissão do texto. A compreensão em evolução da autoridade bíblica também levou a uma reavaliação dos ensinamentos éticos encontrados nas Escrituras. Passagens que antes eram usadas para justificar a escravidão, a subordinação das mulheres ou a condenação de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo estão agora sendo reexaminadas à luz de estruturas éticas modernas e uma compreensão mais profunda dos contextos históricos e culturais nos quais foram escritas. Este processo de reflexão ética levou a uma diversidade de perspectivas dentro do cristianismo, com alguns se apegando a interpretações tradicionais, enquanto outros abraçam entendimentos mais inclusivos e progressistas dos ensinamentos bíblicos. Os insights da erudição moderna também contribuíram para uma apreciação renovada da diversidade de vozes e perspectivas dentro da própria Bíblia. Em vez de ver a Bíblia como um texto monolítico com uma única mensagem unificada, muitos agora reconhecem a complexa tapeçaria de gêneros, contextos históricos e pontos de vista teológicos que moldam suas narrativas, leis, poesia e cartas. Esse reconhecimento da diversidade dentro da Bíblia promoveu uma maior abertura ao diálogo e ao engajamento interreligioso, à medida que os cristãos se conscientizam do fato de que seu próprio texto sagrado reflete as complexidades e ambiguidades da experiência humana.